Olá, bem-vindo a essa nova série de estudos para pequenos grupos, para células. Nós estaremos refletindo sobre alguns temas ligados à missão. E o tema geral é missões até os confins da terra. Hoje nós vamos falar sobre missões, a tarefa mais importante da igreja. Jesus Cristo, logo que depois de haver ressuscitado, andou com seus discípulos por alguns dias, mas lá em Atos 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe que essas foram as últimas instruções de Jesus antes dele ser levado aos céus. Normalmente nós fazemos muitas coisas na igreja que são coisas de fato necessárias. A pergunta é: qual é a tarefa mais importante da igreja? E eu não hesitaria, lógico, sem dúvida nenhuma, de lhe dizer que a tarefa mais importante da igreja é levar pessoas a Cristo e fazer discípulos para o Senhor Jesus. Jesus estava respondendo, o texto que nós lemos era uma pergunta, uma inquietação no coração dos discípulos, que estava preocupado com uma série de outras coisas e uma série de outras temáticas, que era de fato a restauração do reino de Israel, e essa era uma preocupação dominante naquele momento. Mas Jesus, ele muda o foco dos discípulos para dizer: é isso aqui que é a tarefa de vocês, essa é a ocupação de vocês. E Jesus então deu a eles que a principal ocupação da igreja, aquilo que a igreja deveria investir recurso, investir energia, focar, era sim em testemunhar do Evangelho. Então, por que essa tarefa ela é tão importante? Por que ela é a principal tarefa da igreja? Primeiro, porque ela foi dada por Jesus, aquele que é o dono da igreja, aquele que planejou, que projetou a igreja, deu a essa igreja uma missão. Ele deu a essa igreja uma direção. Ele disse a essa igreja: vão, façam discípulos. Então, essa é a principal tarefa da igreja. Mas você perceba que Jesus Cristo, ele disse: vão e sejam minhas testemunhas. Você sabe que ser testemunha de Jesus, testemunha é alguém que esteve em contato com o local, que presenciou, que vivenciou uma experiência naquele local. E testemunha de Cristo é alguém que de fato teve um contato, uma experiência pessoal com Jesus, de maneira que essa experiência está tão enraizada em seu coração que ele está disposto a falar disso com a sua alma, dizendo: eu vivi isso, eu vivi essa experiência, que foi aquilo que os discípulos de Cristo de fato viveram, a experiência do contato, da transformação de vidas, né? De vida que tiveram ali com o Senhor Jesus. Por isso, eles eram mais do que pregadores. Eu creio que uma das grandes tragédias de hoje é ter muito pregador e poucas testemunhas. Muita pregação e pouco testemunho de vida. Porque quem teve, de fato, o encontro com Cristo foi marcado por uma experiência. E Jesus disse: vão agora e falem disso. Sejam minhas testemunhas. Por isso que quando cercado pelas autoridades, os discípulos não hesitaram em dizer: nós não podemos deixar de falar daquilo que vivemos, daquilo que vimos e ouvimos. Não tem como arrancar isso de nós. Essa tarefa é importante porque ela é precedida de promessas. Jesus disse: vocês vão receber poder para isso. Vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E é interessante que todas as vezes que o poder foi dado à igreja, foi para que a igreja saísse para testemunhar. Há um momento interessante lá em Atos capítulo 4, verso 31, quando os discípulos receberam um derramado Espírito Santo de maneira poderosa, tremenda. A Bíblia fala que eles saíam por
todos os lugares. Eles perderam medo, as ameaças que tinha por parte dos judeus. Eles se levantaram com autoridade para quebrar os limites e adentrar a lugares onde eles naturalmente não iriam. Toda vez que Deus deu poder para a igreja, foi para lhe dar destemor, ousadia, intrepidez para pregar a palavra, onde a vergonha é jogada por terra e, de fato, a prioridade enche o coração e a pessoa então sai a testemunhar. Essa é uma tarefa importante porque ela tem grande alcance. Jesus disse em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Notem a expressão tanto em como em. Significa que essa atividade, que esse trabalho, que essa missão, ela é simultânea. Ela não é primeiro em Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. Não, Jesus disse é simultânea, é tanto em como em. Significa que eu devo estar preocupado com a evangelização do lugar onde eu estou, da cidade onde a igreja local está plantada, mas também eu devo me envolver, preocupar com missões que está fora dessa dimensão de cidade onde nós estamos plantados. Nós precisamos pensar em outras cidades, outros estados e também em outros países até os confins da terra. Alguém disse algo com propriedade, que a missão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja e o tempo de Deus é hoje, é agora. Não é apenas um privilégio pregar o evangelho para a igreja, é também uma responsabilidade, é tarefa nossa. O Senhor irá pedir isso de mim, e o Senhor pedirá isso de você. O Senhor pedirá de nós como igreja a missão que Ele nos entregou para fazer. E como cumprir essa responsabilidade? É indo, orando e contribuindo. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre esse assunto, ampliando a visão sobre isso. Lembre o que Jesus disse, que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas ele disse, levante os olhos e vejam, porque os campos estão brancos, estão preparados para a grande colheita. Estamos vivendo esse tempo de grande colheita, e nós vamos avançar com o reino de Deus, levando o reino de Deus aos corações, transformando vidas, e com toda certeza celebraremos uma grande colheita. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.